Olá, bem-vinda a essa aula onde eu vou falar de que eu não acredito em radiestesia. A gente escuta muito isso quando a gente começa a trabalhar com essas terapias alternativas, como se fossem coisas, crendices populares. Mas aqui eu vou trazer várias questões históricas do porquê que não é uma questão de fé. Eu não preciso acreditar na radiestesia para que ela faça efeito na minha vida. É um método que foi estudado sobre porque, como ele fazia efeito. Não é, será que faz efeito ou não faz efeito, sabe? Tem gente que valoriza demais, assim, como se eu não acredito em bactéria, quer dizer que a bactéria não existe. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, então eu não acredito, sabe? São coisas assim tão primárias já. Hoje a gente já entende que a nossa capacidade dos nossos 5 sentidos é bastante limitada em relação ao universo que existe. Mas não é científico. Tá bom. Quantas milhões de pessoas com o mesmo problema específico, com a mesma questão específica, tratadas com o mesmo método específico, precisam acontecer para que a radiestesia seja comprovada cientificamente? Não existe isso. Cada pessoa, cada um de nós tem uma questão diferente. Um não dorme porque tem um pensamento repetitivo, outro não dorme porque tem um trauma do escuro. A mesma pessoa que vive na mesma casa, que nasceu na mesma família, tem insônia também por outro motivo que não tem nada a ver. Então é isso, cada um de nós somos únicos nas nossas questões. Então, esse negócio de acreditar ou não acreditar, mas não é científico. Quantas bilhões de pessoas existem? Qual é a amostra mínima para que uma coisa seja considerada científica? Porque o científico é isso, né? Ser replicável. Se não é replicável, não é científico. Mas como que a gente pode achar duas pessoas com as mesmas situações, com as mesmas causas, principalmente, para que aquilo seja científico, né? Então, assim, é o tipo da coisa que não cabe, não existe. Então, realmente, pseudociência, eu não acredito. Quem me provar que a radiestesia funciona, eu pago 100 mil reais. Eu falo, moça, tá sobrando 100 mil reais, né? Porque ela não vai funcionar a partir do momento em que você não aceita o tratamento. São outras questões envolvidas. Não é uma questão de fé, de haver para crer, né? Se eu não vejo a bactéria, se eu não vejo o vírus, se eu não vejo o protozoário, então ele não existe. Não é assim que funciona. A radiestesia é a mesma coisa. Ela vai além dos nossos sentidos. É importante falar isso aqui, porque para quem está aprendendo radiestesia, às vezes você parece ser um ponto fraco, né? Fala, mas será que funciona mesmo? Será que, eu estou fazendo aqui a coisa para o outro? Será que eu não estou... eu vou cobrar pela sessão, mas eu não garanto que vai funcionar. Gente, se você está dando o seu melhor na sua sessão, por que não iria funcionar? Por algumas questões. Ou o outro não aceita, porque às vezes custa muito mais pra gente deixar um padrão negativo do que permanecer nele e todo mundo falar, nossa, coitadinho, você desde sempre sofreu com isso, né? Então são ganhos secundários ali. Como eu disse, o ser humano ele é muito complexo, não tem como ter uma amostra científica para dizer que tal tratamento X em radiestesia para tal coisa específica funciona comprovadamente. Você vai ver isso comprovadamente quando você olhar para sua vida e vai falar, nossa, antes eu tinha essas fobias, antes eu tinha esses problemas e hoje eu não sinto mais. Antes esse trauma me travava de uma forma que eu não conseguia nem reagir, nem responder quando a pessoa gritava comigo. Hoje eu já consigo olhar de frente e consigo racionalizar a situação, falar, escuta aqui, por que você está gritando comigo? A gente está aqui perto, não sou surdo, qual é o teu problema, né? Vamos resolver isso conversando. Então, são essas mudanças de atitude que vão provar, vamos dizer assim, que a radiestesia funciona sim, tá? Então, aqui eu vou trazer algumas questões históricas do porquê que não é uma questão de fé, tá? Não é, se eu não acredito, então não funciona. É uma questão de entendimento, de saber, de entender qual é o processo, tá? E se você é novo aqui no canal, já
curte, já vê os outros vídeos ali. Eu me chamo Carolina Pfeffer e aqui eu ensino sobre radiestesia, sobre energias. Então, assim, algumas pessoas pensam, né, que o fato dela acreditar ou não alguma coisa valida essa coisa, né? É o antropocentrismo, né? Se eu não vejo, se eu não acredito, não funciona, né? Então, tá bom. A questão da radiestesia, né? Um pouco de história. Em 1926, aconteceu em Paris o terceiro Congresso Internacional de Psicologia Experimental. E várias sessões foram dedicadas à radiestesia e a seus praticantes. A partir desse congresso de psicologia, foram feitos vários outros congressos, mas daí de radiestesia. Em 1926, em 1929, 32, depois em 33, e 35 e finalmente em 56 teve um congresso internacional de Locarno, onde foi decidido, né, a criação da União Mundial dos Radiestesistas. Isso está aqui nesse livro do Antônio Rodrigues, que é um grande estudioso, hoje ele é falecido, mas ele se dedicou há muito tempo, vamos dizer assim, para estudar a radiestesia, para estudar a sua história, por que funciona, por que não funciona. Enfim, ele trouxe bastante método para essa técnica, tá? Então, assim, gente, em 1926 eles fizeram um congresso para entender por quê, como, qual é o mecanismo que faz a radiestesia funcionar, entende? Eles não foram lá e falaram, ai galera, olha só, isso daqui é um pêndulo. Ó, se eu falar sim, ele gira assim. Se eu falar não, ele gira assim. Vê se você, tenta aí, vê se você consegue. Não foi desse jeito, tá? Tinham muitos relatos antigos que eu vou trazer aqui também. E nesse congresso eles foram pensar, eles foram tentar codificar o porquê. Eles estavam também assim se debatendo muito em relação ao magnetismo da Terra, as leis elétricas, o que estava acontecendo, o que acontecia, por que os materiais se comportavam dessa forma, por que às vezes o movimento de qualquer objeto era alterado pelo magnetismo, sabe? Enfim, o que estava acontecendo ali? Então eram muitos estudos que estavam sendo feitos. A radiestesia era um dos objetos desses estudos que estavam querendo ser colocados, né? A partir do magnetismo, a partir da elétrica, a partir dos novos descobrimentos dentro da física. Só que antes ela era chamada de rabdomancia. Então, voltando um pouquinho no tempo, em 1919, o abade Alexis Bowley, em colaboração com o também abade Bayard, trocando ideias sobre diferentes etimologias, chegaram à junção de duas palavras, uma de origem latina, radius, ou rádio, radiação, e outra grega, aitesis, ou sensibilidade. Aí veio radiestesia, tá? Então, quer dizer, eles estavam trazendo, vamos dizer assim, por uma certa modernidade, algumas técnicas que já se usava há muitos anos. Alguns usavam para água, outros usavam para medir onde que tinha fluxo telúrico, o outro usava para ver o veio de ouro, e cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas tradições, eles tinham uns instrumentos que eram muito semelhantes. Poxa, mas se o princípio é o mesmo, os instrumentos são parecidos, nem sempre são iguais, mas são usados há tantos anos ali que nem dá para contar culturalmente dentro, né, de uma estrutura. Poxa, como é que isso funciona? Eles começaram a testar, tá? Então, assim, gente, o nome trocou. Os congressos de psicologia buscavam saber por quê, como, o que movimentava, que força movimentava o pêndulo. E as teorias sobre isso estavam bastante, vamos dizer assim, efervescentes naquela época. Todo mundo queria saber como que funcionava esse negócio, se era uma questão física ou se era capacidade de algumas pessoas, da onde que vinha aqueles movimentos, tá? Então, era sobre como funcionava e não se funcionava. São coisas bem diferentes. Eles tentavam entender como as civilizações tão antigas, separadas
geograficamente, culturalmente usavam a radiestesia a seu modo há tantos milênios nas suas tradições e funcionava. Teve um caso em 1600 e alguma coisa lá, que eles começaram a usar a radiestesia para encontrar fugitivos. Então eles sabiam quantas pessoas eram. Era uma pessoa que cometeu o assassinato? 2 pessoas que começou quantas? 3 pessoas? Sabe? Então eles iam perguntar, que direção que essa pessoa foi? Ah, foi para lá? Sim. E assim, através de um operador bem treinado, através de uma técnica, né, que, claro, existe um método ali por trás, eles conseguiam grandes resultados. Em 1798, na França, no auge das pesquisas sobre eletricidade e magnetismo, Antoine Gerboin, professor da Faculdade de Medicina de Estrasburgo, após contemplar o filho de um amigo brincar com uma esfera de madeira suspensa por um fio, um pêndulo, teve a ideia de amarrar a ponta do fio no dedo do menino, constatando que após algumas oscilações, a esfera voltava sempre à posição inicial. E aí ele começou a fazer vários testes, tá? Não foi só isso aqui, foi só o começo da questão. Poxa, mas de onde vinham os movimentos? Eram involuntários? Era a pessoa mesma que provocava isso daí? Isso tudo foi muito estudado nessa época. Aí voltando um pouquinho, em 1693, Pierre Lelorain, abade de Vellemont, também na França, publica uma corajosa defesa da arte da rabidomancia, intitulada A Física Oculta, com o subtítulo Tratado da Vareta Divinatória e sua utilização para a descoberta de fonte de água, jazidas de metais e outras coisas. Então, veja, tinha a teoria dos corpúsculos. Naquela época não tinha microscópio, eles não sabiam que existiam átomos, bactérias pequenininhas, coisas que fugiam à visão normal. Então, poxa, o que causava uma doença? Então, contrário a essa teoria, ele propunha, já que certas pessoas são dotadas de uma acuidade visual ou auditiva excepcional, por que não seria possível que os órgãos dos sentidos ligados ao fenômeno da rabidomancia pudessem ter uma sensibilidade variável? Ele quer dizer aqui, poxa, ainda a gente não sabe a razão disso, mas o fato de eu conseguir e de você não conseguir, não quer dizer que não funciona. Quer dizer que eu posso ser mais treinada, eu posso ter maior sensibilidade, maior aptidão, como em todas as coisas. Pode ser que eu nunca consiga tocar um piano na minha vida de forma decente, mas tem crianças com 3 anos que já conseguem. Então, são aptidões diferentes. Mas, mais ou menos aqui, né, uns 7 anos depois, a obra dele foi colocada no Librum Prohibirum pela Inquisição. Mesmo assim, um ano depois, foi reeditada e reeditada novamente em 1722, porque isso de fato despertava bastante interesse em todo mundo. Todo mundo estava buscando essas novas questões. Poxa, por que funciona? Por que não funciona? Por que dá certo? Por que tanta gente usa e de repente eu começo a usar e não dá certo? Né? Nem sempre é uma questão de que a técnica não funciona, mas talvez o preparo. Só falta preparo, só falta treino. Em 1521, um suposto monge beneditino, Basílio Valentin, na obra O Carro Triunfal do Antimônio, enumera 7 qualidades de varetas que os mineiros austríacos utilizavam para descobrir jazidas de carvão ou de minerais. Segundo Valentim, a vareta era para eles um instrumento tão precioso que era mantida constantemente presa ao cinto ou ao chapéu. E do livro De Re Metallica, do alemão Georgius Agricola, publicado em 556, ele faz o inventário do uso das várias radiestésicas para a prospecção, a veleira para a prata, o freixo para o cobre, pinheiro negro para o chumbo, o estanho e ainda a vara de ferro para a pesquisa de ouro e prata. Então veja, são outros instrumentos de radiestesia, que eu não sei se eu tenho eles aqui bem fácil, mas que semelhantes ao pêndulo de hoje em dia,
eles eram utilizados. Então, naquela época se acreditava que, poxa, o pêndulo de madeira serve para determinada coisa. O pêndulo de cristal, ele vai me indicar com maior facilidade o outro elemento. Então, quer dizer, isso dali estava ainda sendo, sabe, especulado. Poxa, se funciona, se as pessoas guardam isso porque realmente elas conseguem o resultado, né? Então não é qualquer varinha assim, tem que ser uma varinha, vamos dizer assim, preparada para isso daí. Mas veja, isso tem muito de crença mental. O grande instrumento da radiestesia é a mente. Mas se essa mente ela é cheia de limitações, só vai funcionar se o pêndulo for de madeira. O pêndulo de cristal não é tão bom. O pêndulo de metal, pior ainda. Se você pegar um pêndulo que não seja de um material nobre, ele não funciona. Isso são crenças da mente de quem vai executar. Então, a mente também precisa ser treinada. Por quê? Nós, como seres humanos, às vezes nós precisamos de instrumentos para que a gente confirme a nossa percepção. Então, ao invés da gente confiar naquilo que vem na nossa intuição, nós precisamos de, vamos dizer assim, de uma caneta, de alguma coisa que esteja comprovando aquilo que a gente já percebe, tá? E são essas as funções dos instrumentos de radiestesia. É facilitar a leitura, é exteriorizar aquilo que a mente já está captando, mas que às vezes ela não consegue transcrever de forma organizada, racional. Então o pêndulo, ele vai me dar uma intensidade de sim bem grande, né? Ou perguntar qual é a intensidade da doença? É quase nula, não tem doença. Mas qual é a intensidade que a pessoa acredita que está a doença dela? Sabe? Então, a pergunta bem feita, ela vai me dar uma quantidade, uma qualidade daquilo ali. E isso acontecia aqui também, tá? Estava ainda sendo entendido isso daí. Em 1518, Lutero condena o uso da vara radiestésica por achar que ela serve de uma intermediária para uma relação ilícita com o diabo. Então, quando a gente não tem nenhuma solução, né, ninguém está entendendo por que funciona, por que não funciona, condena. A ignorância aqui, ela ainda é rainha, né, vamos dizer assim, para nos proteger de algumas coisas. Aqui, uma história bem mais antiga, porque aqui nós falamos 1500, 1600, 1700, 1926. Só que a história da radiestesia, ela é muito antiga mesmo. Aqui, um baixo relevo de madeira de 147 a.C. representa o imperador chinês Taiyu da dinastia Isa em 2205 a.C., que tinha a reputação de ser um dos maiores prospectores de água da antiguidade, segurando um instrumento que parecia um diapasão, tá? Mas podia ser as duas dual hold, que são as duas varinhas. Então, os instrumentos mudam, a técnica muda, o objetivo muda, mas essa, vamos dizer assim, a essência da radiestesia, que é a sensibilidade, que é você usar um instrumento para detectar alguma coisa, ainda continua a mesma. Dentro do Egito, existem algumas gravuras, né, e alguns objetos que foram descobertos que parecem muito com os pêndulos utilizados no dia de hoje, e também as varinhas para descobrir a água. E por que é importante saber de tudo isso? Porque assim, às vezes quando a gente está conhecendo a radiestesia, é o que mais as pessoas acham engraçado, assim, né? Porque é uma besteira, porque é uma crendice, porque é uma coisa, né, que não tem pé nem cabeça. Mas, gente, tem uma história por trás. Você acha que lá em 1926 eles iam gastar tempo com aqueles recursos difíceis que era de você ir para um congresso de psicologia para ver se funciona? Sabe? Eles estavam querendo descobrir por que funciona, como que funciona, o que estava movimentando aquilo ali. Hoje, nós temos muito mais informação sobre isso, mas nós temos também uma descrença muito exagerada. Por quê? É aquela coisa, mas não é científico, né? Então,
Vamos descobrir qual é a amostra mínima de pessoas nesse planeta que precisa passar por uma mesma situação, ser tratada com o mesmo método, para o mesmo problema, tudo igualzinho, para que atinja o mesmo objetivo. E mesmo assim, dessas pessoas, elas podem falar, prefiro não curar meu trauma, porque daí eu tenho uns chiliques por aí e as pessoas cuidam de mim. Então, tem as compensações emocionais, as pessoas são muito diferentes, são muito complicadas. Então, não dá para aplicar um método científico quando a gente fala em coisas para o ser humano. É bem difícil, tá? Então, gente, não é uma questão de fé. É o limite da permissão, livre-arbítrio. Se a pessoa não aceita, não vai acontecer, não importa, tá? E ela pode desfazer todo o tratamento também. Isso também acontece. Se a pessoa acredita que é amaldiçoada, por mais que você fale assim, olha, essa maldição aí já era, já foi, você tá limpo disso daí. Viva a tua vida agora livre, em paz, tranquila. A pessoa parece, nossa, mas né, me sinto tão pouco especial, agora eu não sou amaldiçoada. Então, gente, as pessoas nós somos muito difíceis, somos muito complexos. Então a pessoa pode se reconectar com aquilo ali, porque se tudo é frequência, se aquelas pessoas naquela época achavam água através da frequência da água, através de uma mente treinada que tinha clareza daquilo que estava buscando, então nós também conseguimos hoje. E o hábito é muito poderoso mesmo. Às vezes nós somos liberados de algumas questões, de alguns problemas, de alguns traumas, mas nós ainda não aprendemos como que é viver sem aquilo ali, sem aquela carga, tá? Então, é isso. Não é uma questão de fé, é uma questão de permissão, de livre-arbítrio e também da pessoa querer também, tá? Essas são questões bastante complicadas ali. Então, a de radiestesia é desacreditada por quê? E esse texto aqui é meio longo, mas eu acho que vale a pena, tá? Então, esse padre francês aqui, Jean-Louis Bordeaux, passou 16 anos numa missão em Pocoré, no Mato Grosso. E graças aos remédios dos índios, da flora local, ele se curou de tuberculose e anemia. A partir da sua cura, Bordeaux se dedicou ao estudo das propriedades terapêuticas da nossa flora. Voltando à França, levou os extratos das plantas estudadas e os distribuiu a alguns médicos homeopatas. Tais remédios se mostraram eficazes e ainda são usados. A difusão dos resultados de Mermet, que é um outro estudioso da radiestesia, mais ou menos contemporâneo, um pouquinho antes, convenceram o Bordeaux de que a radiestesia podia ser um bom método para a escolha de remédios. Mais tarde ele escreve: se o abade Mermet pode fazê-lo, por que eu também não seria capaz? Que pena que eu não conheci esse método quando eu estava no Brasil. Depois de anos de estudos e prática e de uma nova estadia na América do Sul, em 1932, Bordeaux publicou o livro, hoje um clássico, Notions, isso aqui, gente, tá? Para missionários, editado no Brasil em 52, 30 anos depois, praticamente, 20 anos depois, né? No prefácio ele diz: se você tiver paciência de ler as páginas seguintes, verá como, graças à nova ciência chamada radiestesia, sem ser médico e quase sem custos, poderá ajudar os fiéis e os pagãos também. Dentro, claro, né, vamos dizer assim, da ideia de um padre, tá? Ele tinha essa terminologia, mas enfim. O que ele quer dizer aqui? Você não precisa ser médico e quase sem custos, porque a erva vem da natureza, você pode ajudar as outras pessoas. E por que é tão desacreditado? Porque é isso, gente. Porque é barato, porque é acessível, porque a partir do momento que você aprende a usar a radiestesia, você aprende a medir, a perguntar as coisas, o limite é a tua mente que fala. Se eu acredito, olha, se 0 a 100, quanto eu acredito que eu posso curar meu filho de alguma doença? 100. Mas vamos dizer que eu não acreditasse. Então é 10%. Então, eu preciso de outra pessoa que faça para mim, eu preciso de um médico, eu preciso de um remédio, eu preciso de outra coisa. Eu não acredito em mim, então isso é uma barreira para mim, tá?
De 0 a 100, o quanto que eu consigo fazer um composto fitoenergético para alguém? 100%. Porque eu já fiz, porque já deu certo, sabe? Mas isso é uma questão que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá? Então, esse vídeo de hoje, ele é bastante histórico. Ele é mesmo para quando a gente escutar isso daí, que eu não acredito em radiestesia, isso daí é uma bobagem, isso daí é isso. Fala, olha, existem dados históricos, tá? As pessoas não costumam jogar tempo e dinheiro fora, né? Principalmente naquela época, né? Atrás de coisas que não existissem, de mitos. Então, existe toda uma questão ali por trás. Por que é desacreditado? Gente, porque você não precisa. Você só precisa do quê? Das perguntas certas. Você precisa estudar, entender, ser um bom radiestesista, no sentido assim, de estar preparado, entender a linguagem do pêndulo, para cá sim, para lá não, assim assim, o anti-horário não, tá? E você consegue perguntar. Essa dosagem está adequada? Preciso acrescentar mais alguma coisa nesse composto para que fique bom? Sim. E assim você vai perguntando, tá? Existem hoje muitas pessoas que trabalham com isso. Existe o caso de uma americana que ela tem uma fazenda já faz uns 50 anos. Ela tem alguns cursos, só que é tudo em inglês, os cursos dela, sobre agronomia, sobre agricultura, tá? Então, eu não trouxe aqui o print dela, eu já falei em alguns vídeos sobre ela, que é isso. Ela se viu herdando uma terra 30 anos atrás, com 10 filhos para criar, as coisas precisavam andar, as crianças precisavam comer, precisavam ter, vamos dizer assim, ocupação, e ela trouxe a radiestesia para melhorar os resultados dela na agricultura, para render mais aquilo ali, para as crianças, né, terem o sustento. E também poxa, se ficava doente, ela tinha também como fazer. Então, ela aplicou a radiestesia o máximo que ela pôde, porque ela precisava disso há muito tempo atrás. Hoje não, hoje ela dá curso, hoje ela tá tranquila, né? Os filhos, né, são grandes e tudo mais. Mas, enfim, são coisas que funcionam, que têm fundamento, que acontecem, tá? E, poxa, como que a gente pode praticar antes de aprender? Se você tá ali cozinhando, fazendo um chá, fazendo alguma coisa para você, o que custa você girar no sentido horário, a panela, pegar a colher, ou mesmo a colherinha do chá, gira no sentido horário. Luz, sabedoria, saúde, felicidade, amor. Vai intencionando para aquela comida que você está preparando, para aquele chá, para isso que você estiver fazendo, uma coisa boa. Para quem? Para quem estiver comendo aquilo ali, tá? Vai fazendo, vai intencionando. Se você olha, vai no mercado, vai comprar alguma coisa e percebe que aquilo ali não é bom para você, para tua família, não compre. Será que tem alguma coisa para substituir isso daí? Porque veja, tem alimentos que eles, vamos dizer assim, são criados, são gerados com muita raiva, com muitos sentimentos ruins. É como se você comesse raiva. Ah, mas como se dá isso? Através de frequência, tá? Isso acontece sim. Na medida em que você começar os estudos, você vai perceber. Existem alimentos que eles podem ser equilibrados para serem consumidos. Existem outros que não vale a pena. Que é melhor você descartar mesmo, tá? Então, faz parte, gente. Faz parte da radiestesia. Ela tem muitas utilidades. Aí depende de como a gente vai aplicar. Depende do treino, depende da gente ampliar o nosso leque de opções mentais para conseguir o resultado, conseguir viver bem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.